Faz 8 anos que eu dirijo um guincho para Morrison's Auto Recovery. Comecei nos turnos diurnos, mas o trabalho noturno paga melhor e tem menos trânsito. A gente se acostuma com os horários estranhos, os motoristas bêbados que enrolam os carros em postes, as panes em trechos escuros de rodovia onde o sinal de celular some. É um trabalho honesto e eu sou bom nisso. A maioria das chamadas é rotineiro. Bateria descarregada, pneu furado, batida de leve onde ninguém se machucou. De vez em quando, aparece algo que fica na sua cabeça. Tipo a vez que eu tirei um sedã do Miller's Creek com o motorista ainda dentro. Ou o cara que insistia que o carro dele tinha sido movido enquanto ele tomava café no posto de gasolina. Você aprende a levar as histórias das pessoas com uma pitada de sal. Estresse e medo fazem as pessoas verem coisas que não existem. Mas a chamada da última terça-feira foi diferente. Ainda estou tentando entender o que aconteceu lá na Rota 47. A chamada chegou por volta das 2:30 da manhã. Veículo fora da estrada, marco 22, possivelmente ocupado. A voz da Linda chiou no rádio. A pessoa que ligou disse que o motorista ainda pode estar dentro, mas ela não conseguiu chegar perto o suficiente para verificar. O Marco 22, na Rota 47, passa por algumas das florestas mais densas do condado. É uma estrada sinuosa de 2 pistas que liga as cidades do Vale à interestadual, popular entre caminhoneiros que tentam evitar as balanças. De dia é bem bonita, mas à noite são só 30 e poucos quilômetros de árvores escuras e sem cobertura de celular. Peguei meu café e saí. A Linda tinha me dado as coordenadas, então eu sabia mais ou menos onde procurar. Mas encontrar um carro que está realmente fora da estrada pode significar qualquer coisa, desde encostado no acostamento até enrolado numa árvore a 50 metros na mata. Mantive a velocidade razoável e fiquei de olho em refletores ou vidros quebrados. Encontrei o carro a uns 400 metros depois do marco. À primeira vista, parecia que o motorista tinha apenas encostado para atender uma ligação ou dormir um pouco. O carro, um Honda Accord azul, talvez com 5 anos, estava estacionado a uns 10 metros na mata, num pedaço de chão relativamente plano. O motor estava desligado, mas os faróis ainda estavam acesos, lançando feixes fracos através da névoa que tinha chegado durante a viagem. Estacionei meu caminhão paralelo à estrada e liguei os pisca-alerta. O procedimento padrão é avaliar a situação antes de começar a engatar qualquer coisa. Então, peguei minha lanterna e fui ver com o que eu estava lidando. Foi aí que eu notei a primeira coisa estranha. As portas do carro estavam todas trancadas, vidros fechados, e eu podia ver alguém no banco do motorista. Uma moça, talvez na casa dos 20 e poucos, agarrada ao volante como se sua vida dependesse disso. Quando o feixe da minha lanterna atingiu o para-brisa, ela olhou para mim com olhos arregalados de terror, maquiagem borrada. Bati no vidro da porta do motorista. Senhorita, sou da Morrison's Towing. A senhora está ferida? Ela balançou a cabeça, mas não abaixou o vidro. Em vez disso, ela apontou para a mata atrás do carro e fez um gesto com a boca que eu não consegui entender. Senhorita, preciso que abra o vidro para que possamos conversar, falei, levantando um pouco a voz. Dessa vez ela abaixou o vidro, mas só um pouquinho. Você precisa tirar aquele carro daqui. Agora, não desengate nada, não saia de novo. Apenas puxe ele de volta para a estrada. O que aconteceu? A senhora está ferida? Precisa de atendimento médico? Não estou ferida. Ela olhou para as árvores de novo na mata. Mas tem alguma coisa lá fora. Alguma coisa grande. Está me observando nas últimas 2 horas. Vou admitir que o meu primeiro pensamento foi drogas ou álcool. Não seria a primeira vez que alguém se assustava com sombras sob a influência. Mas ela não cheirava a bebida, e a fala dela era clara e coerente. Que tipo de coisa? Perguntei, entrando na onda. Eu não sei. Nunca consegui ver direito, mas é enorme, maior que uma pessoa, e está circulando o carro, só ficando para trás nas árvores onde eu não consigo ver direito. Apontei o fecho da minha lanterna para a mata atrás do carro.
A névoa dificultava a visão a mais de 6 metros, mas não vi nada de incomum. Apenas pinheiros e arbustos, como o resto da floresta ao longo da Rota 47. Senhorita, não estou vendo nada lá. Que tal a gente tirar o seu carro da estrada e eu te sigo até o posto de gasolina mais próximo? Você pode ligar para alguém de lá. Não. Ela ficou com a voz firme. Não vá para lá. Apenas engate o carro e puxe-o, por favor. Algo em sua voz me fez hesitar. Lidei com muitos motoristas assustados ao longo dos anos e você aprende a distinguir entre os diferentes tipos de medo. O medo de bêbado é desleixado e sem foco. O medo de acidente é agudo, mas desaparece assim que o perigo imediato passa. Isso era outra coisa. O tipo de terror constante e controlado que vem da exposição prolongada ao perigo real. Decidi dar uma força para ela. Tudo bem, senhora. Vou engatar o carro daqui e puxá-lo de volta para a estrada. Mantenha as portas trancadas e fique dentro. Voltando para o meu caminhão, me peguei ouvindo com mais atenção os sons ao meu redor. A floresta estava quieta. Incomunamente quieta. Sem cantos de corujas, nem farfalhar de pequenos animais se movendo na mata. Só o zumbido baixo do motor do meu caminhão e o som distante de um caminhão passando na interestadual a quilômetros de distância. Estava manobrando meu caminhão para a posição quando senti o cheiro. Era forte e almiscado, como um cachorro molhado que tinha rolado em alguma coisa morta. O tipo de cheiro que faz você respirar pela boca. Já encontrei muitos animais mortos na estrada durante meus anos de reboque, mas isso era diferente, mais intenso e de alguma forma mais fresco. Saindo para prender as carrenhas, apontei minha lanterna ao redor do Honda e imediatamente entendi por que a mulher estava tão aterrorizada. No teto do carro haviam 2 pegadas enormes pressionadas profundamente no metal. Não sarrascos ou amassados de detritos, mas impressões reais da palma e dos dedos, onde alguma coisa havia agarrado o teto com tanta força que deformou ele. Cada pegada tinha facilmente o dobro do meu tamanho, com marcas de dedos longas que terminavam em algo que parecia arranhões de garras. Porra! Murmurei, passando minha lanterna pela lateral do carro. Tinha mais marcas, arranhões na lateral do passageiro, como se alguma coisa estivesse testando a resistência dos vidros, e sulcos na pintura onde garras haviam raspado no metal. Agora você vê por que eu não saí. A mulher gritou de dentro do carro, com a voz abafada pelo vidro. Eu estava agachado examinando o dano quando o primeiro galho quebrou. Não um galho pequeno quebrando sobre o peso de 1 esquilo, mas um galho substancial, o tipo que exige força real para quebrar. O som veio de algum lugar mais fundo nas árvores, talvez a uns 40 metros de onde eu estava trabalhando. Levantei e apontei minha lanterna naquela direção, mas o feixe só penetrou cerca de 6 metros na névoa antes de ser engolido. Então veio outro galho. Crack! Esse mais próximo, talvez a 30 metros. Então outro. Crack! De outra direção totalmente diferente. Senhor, a voz dela estava tensa de ansiedade. Tá fazendo aquela coisa de novo. Que coisa? As batidas. Tá fazendo isso a noite toda, quebrando galhos, batendo nas árvores, como se estivesse tentando me espantar. Como se estivesse respondendo às palavras dela, um alto tum ressoou pela floresta. O som inequívoco de algo pesado atingindo o tronco de uma árvore. Então outro, de locais diferentes ao nosso redor, criando um padrão de impactos que parecia estar se movendo em um círculo ao nosso redor. Trabalhei mais rápido para aprender as correntes, tentando manter meus movimentos eficientes e silenciosos. O tempo todo, eu estava ciente de estar sendo observado. Você conhece aquela sensação quando alguém está te encarando do outro lado da sala? Era assim, mas amplificado. Como se algo com atenção muito focada estivesse estudando cada movimento que eu fazia e ficando cada vez mais agitado com nossa presença. Enquanto eu estava apertando a última corrente, minha lanterna piscou e apagou. Sacudi, bati na palma da mão, nada. As pilhas estavam novas quando comecei meu turno.
mas agora estavam completamente descarregadas. Eu tinha uma luz reserva no caminhão, mas isso significava andar 6 metros no escuro. As batidas nos galhos pararam. A floresta ficou completamente silenciosa. Senhor, o que aconteceu com sua luz? A bateria acabou. Vou pegar outra no caminhão. Não saia do carro, por favor. O medo em sua voz era palpável. E ali, na escuridão, cercado por aquele silêncio opressor e o cheiro persistente de animal molhado, descobri que também não queria deixá-la. Já volto, só vou pegar outra lanterna. Caminhei para o meu caminhão o mais casualmente que consegui, mas todos os meus instintos estavam gritando para eu correr. A névoa parecia ter engrossado, e os faróis do Honda criavam pequenas poças de iluminação que faziam a escuridão ao redor parecer mais profunda. Peguei minha lanterna reserva na cabine e estava virando para voltar quando um som me congelou no lugar. Começou como um estrondo baixo, quase subsônico, que senti no meu peito antes de realmente ouvi-lo. Então, subiu para algo entre um rugido e um uivo, um som gutural e primal que parecia vir de algo com uma estrutura de garganta diferente de qualquer animal que eu conhecia. A chamada durou talvez 5 segundos, ecoando pelas árvores e parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo. Quando terminou, o silêncio que se seguiu foi de alguma forma pior do que o próprio som. Foi então que a criatura entrou nos feixes dos faróis do Honda. Senhor? A voz da mulher era urgente agora. Precisamos ir, agora mesmo. Eu não discuti. Subi no meu caminhão, engatei a marcha e comecei a puxar o Honda de volta para a estrada. As correntes estavam tensas, o carro rolando suavemente atrás de mim, quando algo enorme atravessou a mata diretamente na nossa frente. Entrou no brilho total dos meus faróis e, por um momento aterrorizante, eu a vi claramente. A criatura era enorme, com pelo menos 3 metros de altura, talvez mais. Seu corpo era coberto por pelos preços felpudos e escuros que pareciam absorver a luz em vez de refletir. Os ombros eram impossivelmente largos, os braços tão longos que quase alcançavam os joelhos. Suas mãos terminavam em dentes que pareciam mais garras grossas e afiadas. Mas a pior parte era o rosto. Assemelhava-se ao de um humano, mas com proporções que não deveriam existir nem em homem nem em besta. Os olhos eram profundos e inteligentes, refletindo os meus faróis com um brilho amarelo esverdeado. Quando abriu a boca, pude ver dentes projetados para rasgar. Ficou ali na estrada por talvez 3 segundos, nos estudando com aquela inteligência aterrorizante. Então, começou a caminhar em direção ao meu caminhão. Vai! A mulher gritou atrás de mim. Vai! 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 Acelerei o motor, esperando assustá-lo, mas a criatura não se moveu. Em vez disso, acelerou, movendo-se mais rápido do que qualquer coisa daquele tamanho seria capaz de se mover. Meu caminhão avançou, o peso do Honda arrastando atrás de mim, mas estávamos nos movendo muito devagar. A criatura alcançou a porta do motorista quando eu consegui nos colocar em movimento. Pela janela, me vi olhando para o rosto dela a menos de 1 metro de distância. Colocou uma mão enorme contra a minha porta e ouvi o metal gemer sobre a pressão. A marca da mão que deixou cobria completamente a janela. Dedos com o dobro do comprimento de um humano, com o que pareciam garras pretas e grossas nas pontas. Por um momento, ficamos presos nesse confronto impossível. Eu, agarrando o volante com tanta força que as minhas juntas ficaram brancas, e essa coisa me estudando com olhos que continham consciência demais para me enercer. Eu podia ouvir a respiração dela, respirações densas e medidas que embaçavam o vidro entre nós. Então, algo pareceu mudar em sua expressão e ela recuou. Não esperei para ver o que ia fazer depois. Pisei no acelerador, puxando o Honda atrás de mim o mais rápido que as correntes de reboque permitiam. No meu espelho lateral, vi a criatura diminuir.
Mas ela não desapareceu na floresta. Apenas ficou ali, no meio da estrada, observando-nos ir. Não paramos até chegarmos ao posto de gasolina a 8 milhas pela Rota 47. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia colocar o caminhão em ponto morto. Atrás de mim, ouvi a mulher chorando. Não soluços histéricos, mas o choro silencioso de alguém que acabara de sobreviver a algo que não deveria ser sobrevivível. Quando finalmente saí para desengatar o carro dela, vi o que a criatura tinha deixado para trás. Havia uma marca de mão pressionada profundamente no metal da porta do meu caminhão. Não apenas na superfície, mas realmente deformada para dentro, como se o metal fosse argila mole. Cada dedo tinha deixado uma impressão distinta, completa com marcas de garras que tinham raspado a tinta até o aço nu. A mulher estava ao meu lado, olhando para a evidência do que a gente tinha acabado de encontrar. Não estavam lá antes. Não, concordei. Não estavam. Ficamos ali na luz fluorescente forte do posto de gasolina, ambos olhando para a prova de que o que a gente tinha experimentado era inegavelmente real. Evidências físicas de que algo impossivelmente forte tinha tocado nossos veículos, tinha estado perto o suficiente para nos matar se tivesse escolhido. O que você acha que ela queria? Pensei naqueles olhos inteligentes, na forma como ela nos havia estudado com tanto cuidado. Acho que ela não queria nos matar, disse finalmente. Acho que ela estava curiosa. Ela sentiu devagar, como se estivesse tentando descobrir o que a gente era. Liguei dizendo que estava doente para o resto do meu turno e fui direto para casa. Passei a próxima hora sentado na minha cozinha, tomando café e tentando entender o que tinha acontecido. A parte racional da minha mente continuava procurando explicações. Talvez alguém com um traje elaborado, talvez um animal de circo que havia escapado. Mas as marcas de mãos na porta do meu caminhão contavam uma história diferente. Nenhuma pessoa, por maior que fosse, poderia comprimir o aço daquele jeito. E nenhum animal conhecido se movia da forma que aquela criatura se movia. Ainda trabalho no turno da noite. Ainda atendo chamados ao longo da Rota 47 quando elas aparecem. Mas agora eu carrego lanternas extras. E nunca trabalho sozinho em áreas onde as árvores crescem densos e a névoa chega pesada. Mandei preencher e pintar as marcas de mãos na porta do meu caminhão. Mas às vezes, tarde da noite, quando eu estou dirigindo por aqueles trechos escuros da rodovia, passo os dedos pelo lugar onde elas estavam e me lembro. Porque o que quer que esteja ali naqueles matos, ainda está lá. E agora eu sei que está curioso por nós. Essa pode ser a coisa mais aterrorizante de todas.